Graça e paz, queridos. Amém? Podeis tomar seu assento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós tivemos alguns dias assim intensos, né? Tivemos na semana passada, tivemos o batismo das águas aqui de alguns irmãos. Ontem nós tivemos aqui a formatura do departamento infantil. Coisa linda, irmãos. Onde nós vemos aqui nossas crianças participando por fase, e nós queremos que tudo aquilo que foi depositado no coração dos nossos filhos terá efeitos que nós não temos como calcular no futuro. Amém? E hoje nós estamos aqui para ouvir Deus falar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo 18. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Aleluia. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco junto com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus também os chamou e lhes disse, e eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, os seguiram. Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco nesta noite. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Sabemos que a nossa alma anseia, Pai. O nosso coração se inquieta, porque queremos buscar de Ti, Senhor, resposta para as nossas vidas. Eu sei, Pai, que nesta noite não é diferente para aqueles que aqui estão, aqueles que também estão nos acompanhando, Pai, e aqueles que irão nos acompanhar no decorrer de toda a semana. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, transforma a nossa vida, Pai. É o que nós desejamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, amados, às vezes Deus usa coisas simples para nos trazer à memória aquilo que Ele é, né? E aquilo que Ele pode fazer. Ontem nós tivemos a oportunidade de sair daqui depois e fazer um tempo de comunhão em família. E eu lembro que o Gabriel, meu sobrinho que está ali em cima, um dia nós estávamos almoçando e foi proposto algo no prato. Ele falou: não, não quero, não gosto. Eu falei: Bi, mas você já experimentou? Ele falou: não. Eu falei: mas como que você pode não gostar de coisas que você ainda não experimentou? Experimenta. Se não for bom, você não come. E aí ele experimentou. Agora ele que se lambuza toda vez que pode. E quando nós olhamos para aquilo que Deus é, nós podemos entender o que o salmista diz no Salmo 34, verso 8: provai e vedes que o Senhor é bom. Nós só vamos provar da bondade e da grandeza de Deus quando nós provarmos de Deus. E às vezes nós criamos barreiras e deixamos de experimentar aquilo que Deus tem para nós, porque nós não entendemos aquilo que Deus tem nos chamado para ser e para fazer. E ontem, vendo aqui as crianças, né, apresentando o seu trabalho de TCC, 10 anos de média, é isso? A idade deles? 10 anos, 10, 11, e eles tiveram a oportunidade de apresentar um trabalho, algum personagem específico da Bíblia, e o quanto eles estão experimentando, mesmo sendo criança, daquilo que Deus é. Amém? Então, quando nós entendemos isso, irmãos,
nós conseguimos entender os propósitos de Cristo nas nossas vidas. E eu queria ministrar ao seu coração hoje sobre 3 etapas ou 3 fases de um chamado. Quando no texto da Sagrada Escritura que nós acabamos de ler, revela o momento em que Jesus confirmou a chamada aos seus discípulos. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus como um todo, nós vemos que Deus nos chamou para uma grande obra. Diga para o seu irmão: Deus te chamou para uma grande obra. Porque você observa que o ministério de Cristo, quando ele deu início, ele veio e começou a vocacionar, chamar pessoas para ser participante de uma grande obra. Então Jesus, ele veio para mudar a história da humanidade, dividir fases. Ele poderia fazer isso sozinho, mas ele não fez. Ele começou a chamar pessoas, homens que estavam dispostos a um grande projeto. E nós fomos chamados para ser participante desse grande chamado. E as 3 fases que nós aprendemos, a primeira delas está em Mateus 11, 28. Quando Jesus nos chamou, ele disse: vinde, venham a mim, todos os que estão cansados ou sobrecarregados, que eu vos, ou lhe darei descanso. Então, o chamado de Deus é para todos, para os santos, para os religiosos, para os pecadores, para os conhecedores, doutores, mestres. Então ele não fez restrição ao chamado, ele disse: vinde todos. Então o convite de Jesus é para todos. E a segunda coisa que eu aprendo é o ficai. Quando Jesus começou o seu ministério, ele disse aos discípulos que eles deveriam permanecer aonde? Em Jerusalém. Porque em Lucas 24, 49 diz assim: eu vos envio a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até serem revestidos de poder do alto. E a terceira fase é o ide. Na grande comissão, lá em Marcos 16, e ele disse: vão ou ide para todo o mundo, pregai a toda, quem crer e for, será salvo. Quem não crê. Então, quando Deus nos chama, ele estabelece as etapas desse chamamento. Então, a primeira é o vinde, a segunda é ficai, e a terceira, ide. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos que a primeira etapa, ela está nos chamando, nos convidando para a redenção, para a salvação, para a transformação. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor, que é a proposta da primeira fase, é o vir, estar, se aproximar, conhecer, desfrutar, passar por um processo de mudança de pensamento, de comportamento, de atitude. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor, o que nós temos que entender é que a nossa natureza precisa ser mudada, transformada. Quando nós entendemos essa primeira etapa do vinde do Senhor, que é a primeira fase, ela é extensiva a todos os homens, a todas as mulheres, a todos aqueles que foram gerados numa vida de pecado ou vivem na prática do pecado, têm as suas carências e as suas necessidades. Então, quando nós nos aproximamos cada vez mais perto do Senhor, aquilo que somos tem que deixar de existir. Vocês estão entendendo ou não?
Então, quando você foi chamado ou atraído pelo Senhor, havia uma razão ou um motivo no seu coração, né? A gente tem um termo que não é bíblico, mas que costumamos dizer: quem não vem pela dor, quem não vem pelo amor, vem pela... Isso não é uma verdade, isso não é bíblico. Deus não precisa usar da dor para que você se aproxima dele, mas se você chegar com ele em dor, ele é capaz de curar você. Então Deus não vai te fazer mal para atrair, muito pelo contrário, porque a Bíblia diz que Deus é bom, e ele não prova o homem com o mal, porque ele é bom. Mas quando nós entendemos que nós precisamos nos aproximar de Cristo para cumprir o chamamento, vir até Ele, Ele não traz sobre mim, nem sobre você, nenhuma condenação. Ele veio para nos libertar, para nos aliviar, para nos transformar. Mas qual é o nosso maior pecado? É achar que se aproximar de Cristo, você vai ter que deixar de viver. Não é assim? Ai, meu Deus do céu, não. Esse negócio de levantar a mão, ser crente, não é comigo. Porque a gente vai deixar de fazer tanta coisa que é prazerosa, né? Já pensou? Se eu me tornar um cristão, eu não posso mais beber, né? Eu não posso mais fazer piadinha. Então a gente acredita que quando nós nos achegamos a Cristo, tudo se torna proibido. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tudo é... Jesus deu branco. Tudo me é lícito, mas nem tudo. Quer dizer, eu posso fazer as minhas escolhas, mas me convém? Será que me convém? Me convém viver na mesma prática que eu vivia antes? Como é que eu posso me aproximar de Cristo ainda tendo uma vida pecaminosa? Porque a Bíblia deixa muito claro que só existe uma coisa que nos separe de Deus, o que é? O pecado. Então, se eu tenho uma vida praticando o pecado, jamais eu vou ter a presença de Deus sobre a minha vida. Então, quando Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos... Mas a NVI eu gosto mais, que diz que eu te darei descanso. Irmão, você já carregou uma carga como um burro? Porque um burro de carga, ele consegue suportar até muito mais do seu peso. Mas imagine alguém carregando uma carga sobre os ombros. O que você mais quer é tirar aquilo que está trazendo peso, para que você tenha descanso. Né? Ontem as crianças aqui apresentando o TCC, a filhinha da Carinha e do Maico, né? Ela estava tão assim, não vendo a hora de terminar a sua apresentação, que quando ela terminou, ela fez assim: ufa! Sabe aquela sensação de acabou? Meu Deus, que descanso! Sabe, só quem está carregando aquilo sabe o peso que é. Então o desejo de você ficar livre das cargas, do peso, também é projeto de Deus. Deus não quer que você carregue mais do que você possa suportar. Então quando você se aproxima dele, você entende o chamado dele, ele vai dar o que? Descanso para nós. Ele vai tomar todos os seus problemas, todas as suas aflições e angústia, e vai tomar sobre si, e vai dar a você aquilo que ele já conquistou. Então é isso que Jesus quer, que você entenda que o chamado para estar perto dele, não é peso, irmão, não é peso, é alívio, é descanso, é paz, saber deitar e saber que Deus cuida de você, que os olhos dele estão postados em você. Então quando você entende esse vinde dele,
que essa primeira etapa que o Senhor está nos oferecendo, está estendida a todos, não é os santos. E tem pessoas que acham que para caminhar com o Senhor, precisa primeiro se santificar. Sabe quando você oferece uma nova vida para a pessoa, dizendo assim: querido, você não quer mudar de vida? Você não quer receber aquele que morreu por você? Aí diz assim: eu sou muito novo para aceitar Jesus. Como se Jesus fosse só para quem é velho. É como se você não tivesse mais nada para desfrutar da vida. Minha vida agora ficou sem graça, vou me converter. Isso é tolice, irmão. Se você soubesse o quanto é bom servir ao Senhor, estar ao lado do Senhor, você teria vindo muito antes. Sabe, não ficaria no mundo sendo tragado pelo inimigo, tirando a doçura que você tem, para que depois que você se torne amargo, você quer experimentar a doçura do Senhor? Então, quando Jesus chamando você, ou nos chamando, Ele nos chama para uma obra muito maior, porque foi isso que Jesus está dizendo. Então, quando Jesus Ele nos chama, irmãos, Ele nos aponta também o ministério para o qual Ele vai nos vocacionar. Então, quando Ele chama os dois irmãos, Ele diz: vem, porque o que você faz aqui, você vai fazer pescando homens. Te farei pescadores. O que é a pesca, irmão? A pesca é caçar um ser vivo. Então, quando Jesus está simbolizando o que eles faziam no mundo espiritual, diz assim: o que vocês têm, a capacidade que vocês têm de fazer no mundo natural, vocês vão fazer no mundo espiritual. Sabe, você entender, falar assim: Senhor, eu vou te servir de uma maneira plena. E o chamado, ele é específico para apontar o ministério para o qual Deus tem te chamado. Então, quando você começa a entender o chamado, o ministério também é revelado a você. Aí você sabe qual é o ministério para o qual Deus está te chamando? Você percebe? Aí Jesus vai um pouquinho mais para frente e chama mais dois irmãos. E ele diz especificamente: você está sendo chamado para servir. Então, quando você é chamado, você deve o quê? Servir. Jesus ensinou isso com a sua vida, com o seu ministério terreno. Mas muitos às vezes não entendem isso. Eles querem ser servidos, mas não querem servir ninguém. E quando você é chamado, irmão, você é chamado para servir. Sirva com intensidade, sirva com amor, sirva com gratidão, sabe, sirva ao Senhor. Então, quando você vai entendendo isso, e você vai caminhando com o Senhor e aprendendo a questão do servir, aí vem a segunda fase, que é ficai. Lucas 25, 49 que eu li: eu lhes envio a promessa do Pai, mas ficai na cidade até serem revestidos de poder que virá do alto. O que Jesus está ensinando? Que você deve permanecer no quartel-general de Deus, para ser preparado por Ele. Então, quando você vem, você deve permanecer, ficar, ser ensinado, doutrinado, habilitado,
preparado no quartel-general do Senhor, até que você venha e seja revestido do alto. Abra Atos 1,14 comigo, por favor. Quando Jesus mandou ficar, eles reclamaram? Não. A Bíblia diz que todos eles se reuniam sempre com mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, no quartel-general de Deus, os discípulos permanecendo, orando, buscando e se revestindo do poder, aí eles começam o quê? A estarem prontos para obedecer à terceira fase do chamado. Quando nós passamos por um processo preparatório, seja qual for, você só vai poder avançar de fase quando você for realmente habilitado para aquilo. Quanto tempo demora um curso de medicina, doutora Meire? 6 anos, e mais de 3, então são 8 anos, para ir e começar a cumprir aquilo que ela se preparou. Aí, vamos dizer aqui, tem alguns irmãos que gostam de pular fase. Eu estou com uma dorzinha aqui, mas tem um amigo meu que está fazendo medicina, está no primeiro semestre. Primeiro semestre. Ele não vai me cobrar consulta. Você faz isso? Hã? Não. Você não vai fazer isso. Hã? Odontologia. Prestou vestibular, começou a cursar, já aprendeu as bases técnicas, vou operar um canal com ele. Vai fazer isso? Não. E por que você faz isso com a sua vida espiritual? Por que você confia a sua vida espiritual com pessoas imaturas? Por que você dá o seu ouvido para quem não tem qualificação em Deus para poder te orientar? Irmão, tempo de preparação, tempo de dedicação de oração, sabe, abre intimidade com o Senhor. Sabe, esses dias eu tenho repetido uma frase que é mais pura verdade. O poder da oração não está naquele que faz, mas naquele que ouve. E tem pessoas que ficam depositando a sua fé em homens e mulheres. Ah, você tem poder? Não tem, irmão. O poder vem do alto. É Ele que ouve a oração daquele que tem comunhão, daquele que tem vida com Deus. É essa oração que Deus responde. A oração daquele que está obediente no chamado, aquele que ouviu, aquele que se preparou, aquele que se dedicou, ficou, permaneceu. É isso que vai nos preparando para a terceira fase. Porque se você não aprender a permanecer, ficar, esperar o tempo, amadurecer, confiar em Deus, esperar Deus restaurar a área da sua vida, te dar o descanso, você não vai poder ir. Você não vai poder ir. Porque um soldado despreparado para a guerra, irmão, é pior do que um inimigo. Sabia disso? Pode comprometer toda a guarnição. Um soldado que se acovarda diante dos desafios não está pronto. Não está pronto. Então, quando Jesus disse ficai, obedecer
Espera o tempo, permaneça, não esmoreça, fica firme, irmão. Sabe, você acha que Deus tem prazer em destruir aquilo que Ele criou? Não. A Bíblia diz que Deus teve mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que com essa geração. Observa que a cidade foi destruída com fogo. Então imagina essa geração. A Bíblia diz que Deus teve mais misericórdia deles do que nós. Então alguns se preparem aí para coisa pior do que fogo. Já pensou? Aleluia. Abra Atos capítulo 2, versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com quê? E 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentavam todos os dias os que iam sendo. Então, irmão, o que a gente precisa fazer? Permaneça, tenha comunhão, espera o tempo de Deus, sabe, seja participante das dores uns dos outros, se alegre em todas as coisas. E é assim que a palavra de Deus diz que iam acrescentando os que iam sendo. Qual foi o método aqui? Método de crescimento da igreja? Qual é o método aqui, irmão? Comunhão, alegria, participando um dos outros, sentando à mesa, glorificando, louvando a Deus. Pensa, irmão, pensa um pouquinho. Vamos olhar para dentro de nós como igreja. Você tem prazer de estar na igreja? Mas por que você tem prazer de estar na igreja? Porque você é um religioso? Você aprendeu que se você não vir na igreja, o pastor vai te ligar no dia seguinte te perturbando? É por isso que você vem? Se a igreja não for um ambiente em que você deseja estar, irmão, alguma coisa está errada. Porque é assim que as pessoas vão desejando estar aqui. A Bíblia diz que é melhor estar na casa onde há o luto do que onde tem festa. Por que é melhor estar no lugar onde tem luto? Porque ali nós podemos refletir de como nós estamos vivendo a nossa vida. Todo dia, todos nós, um dia vamos pôr um ponto final nesta vida. Mas aonde nós vamos viver a eternidade? E ela é real. Ela existe. Ou você vai passar ao lado do Senhor ou longe dele. Mas quando você está na casa do Senhor, com um coração sincero, e podemos dizer como o salmista diz: muito me alegrei quando me disseram, vamos na festa rave gospel. Muito me alegrei, com as adaptações que estão sendo feitas para atrair a nossa juventude na igreja. Não, irmão. Não. A alegria está em saber que a minha comunhão está com Ele, esperar a presença dEle, sabe, trazer
a manifestação dele. Sabe, desenvolver esse desejo de estar. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na sua casa, na sua presença, aprender do seu templo. Sabe, Deus, me dá mais chance, Deus, me dá mais essa oportunidade de estar com o Senhor. Sabe, arder no teu coração, irmão. Não é você se trocar e dizer assim, mais um culto, Jesus. Igreja de novo, não. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, domingo. É todo dia. Você não cansa? Não. Estar todos os dias louvando a Deus. Aleluia. Sabe, todo dia tem um cântico no teu... como é bom, né, Maico? Né? Sabe, irmão, como é que você louva a Deus? Sabe, quando o teu coração tem um cântico de gratidão em todo momento. Sabe, quando você pode levantar as suas mãos e dizer, bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos. Num só? É isso, irmão. É isso que acontecia na igreja. Num só. É isso que acontecia no princípio da igreja. Parou por quê? Esqueceram a letra? É isso que fazia a diferença. Essa unidade, essa união, esse desejo, esse coração ardendo. Porque é o desejo de Deus. Nunca. Sabe quando alguém chega na igreja quebrado, destruído, e encontra esse ambiente que não trouxe jugo, que não trouxe condenação, mas trouxe amor. É aí que ela deseja estar, ela quer ficar. Sabe, não quer saber dos erros que você cometeu no decorrer da vida, que a sociedade te desqualificou, te colocou como escárnio, dizendo que você não tem mais valor. Mas é por você que Jesus morreu, é por você que Jesus se sacrificou, é por você que Jesus te amou, e Ele te chamou para você permanecer nele, estar nele, esperar nele, e se preparar para partir, para ir. Jesus foi isso que Ele fez, chamou, permaneceu, e depois disse, agora vão, leve as boas novas aos aflitos, ore pelos enfermos, expulsa os que são opressos por espíritos maus. A Bíblia diz que quando Jesus mandou, eles foram, e no regresso Jesus perguntou, e aí, como é que foi a experiência? Falou, Senhor, sobre o teu nome, os coxos andaram, os enfermos foram curados, os cegos enxergaram, aleluia, e os oprimidos de alma foram libertos, porque eles estavam prontos, irmão. Você está pronto para o ID? Você está pronto para a terceira fase? Aleluia.
Aleluia. A Bíblia diz que antes deles partirem, aleluia, para sua primeira viagem missionária, eles permaneceram um período em Antioquia. Lá em Atos capítulo 11, você vai poder ler, Paulo e Barnabé permaneceram num período sendo preparados para isso, mostrando os frutos que a igreja estava gerando em Jerusalém, para ir para todos os cantos, para pregar o evangelho a toda criatura, sabe, pronto para levar as boas novas, sabe, pronto para levar aquilo que Jesus nos chamou para a terceira fase, ir, aleluia. Marcos 16:15, terceira fase diz: vão pelo mundo, pregam o evangelho a todas as pessoas. Sabe, irmãos, que eu aprendo com isso? Que ministrar as boas novas, propagar o evangelho da salvação, é uma obrigação da vida do cristão. Sabe, ir pregar não é verbalizar, é viver ele. Sabe, porque é muito fácil você dizer, mas quando você não diz e vive, as pessoas absorvem aquilo. Sabe, nós não podemos mais viver da maneira com que nós aprendemos. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Como é que alguém pode dar uma orientação dessa não sendo exemplo? Como é que alguém pode dizer para alguém, seja santo? Porque eu não sou nada santo. Como que alguém pode dizer, seja a luz do mundo, se em mim só há trevas? Como que eu posso dizer a alguém, seja bem-aventurado, se eu sou uma pessoa triste, cheia de rancor? Sabe aquela crente de Lorex, parece, mas não é? Parece shampoo, parece condicionador, mas não é, é Denorex. Sabe, a vida cristã, irmãos, é uma vida de caminhada com Deus. Entender que eu recebi o chamado, me preparei para isso, e agora eu estou pronto para pregar as boas novas, para levar esta palavra libertadora para todos aqueles que estão aflitos. Abra 1 Coríntios 9,16. Aleluia. Paulo, escrevendo na igreja, diz assim: porém, quando eu prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Paulo está dizendo assim, não é uma escolha, eu tenho a obrigação de fazer. Ah, não, deixa passar, pois eu faço. Paulo está dizendo, irmãos, é uma obrigação da vida cristã. Nós somos chamados, preparados e vocacionados para ir, para fazer. Então não é uma escolha daqueles que foi salvo. Você deve partilhar. Sabe, aquilo que é bom, aquilo que nós entendemos ser o melhor, nós queremos partilhar com pessoas que a gente ama. Mas a Bíblia não nos dá essa condição.
nós temos que partilhar com todos. Porque aqueles que estão mais próximos, às vezes, nem desejam, nem querem o que você está oferecendo. Elas repudiam isso. Mas às vezes tem alguém que está tão aflito e tão angustiado, que está esperando você ser a voz libertadora para a vida deles. Mas você está no estado zen. Não. Jesus já me curou, já me salvou, agora eu vou ficar um tempo descansando. Fala de Jesus para mim. Não, não quero, estou cansado. Ora por mim, de novo. Não é isso que Jesus nos chamou. Quando Paulo, na sua viagem missionária, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 13, verso 4 e 5, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e João estava com eles como auxiliar. Paulo, quando ele foi, ele rompeu praticamente toda a religiosidade da época para mudar os conceitos e trazer a palavra libertadora do Senhor, o Evangelho de Cristo, as boas novas do Senhor. Que você não seria mais salvo pelas suas obras, mas sim pela obra que Cristo fez. Então o seu sacrifício não vale nada diante do sacrifício de Cristo. Nós somos salvos pelo amor, pela misericórdia e pela graça. Eu não merecia. Talvez você também não merecia. Porque nenhum de nós somos merecedores. Mas Ele nos amou primeiro, nos chamou, nos mandou permanecer, nos capacitou, nos habilitou e nos mandou ir. Então, irmão, a igreja não é isso. Isso aqui é o lugar que Deus escolheu para que nós pudéssemos nos ajuntar. A igreja é aquilo que carregamos dentro e afetamos o que está lá fora. Isso é a igreja de Jesus. O que você recebeu de Jesus, o que você se preparou em Jesus, está pronto para ir. Irmão, vamos ser sinceros. Se você não deseja as coisas que vêm do alto, se você não desejar as coisas que são espirituais, você não vai se ter benefício daquilo que é terreno. Porque se você não inverter essa ordem, você continuar com seus pensamentos nas coisas deste mundo, você vai perder as coisas que são dos céus. Jesus disse: aquele que deixou o pai e mãe por amor de mim, não só receberá nesta vida, como na vindoura. Então, se você entender que o seu propósito maior é ter uma vida nele, você vai desfrutar do melhor desta terra. Mas se você inverter, querer o melhor desta terra e deixar aquilo que Deus tem para você, você não vai desfrutar de nenhum e nenhum outro. Sabe, quando você olha para a orientação de Jesus, Ele disse que aquele que crê em mim, não só fará a obra que eu fiz, mas fará maiores. Vamos ser sinceros, quem aqui fez obra maior que Cristo? Mas olha para os discípulos. Entenderam o vinde, entenderam o ficai, e aí quando saíram, a sombra começou a curar. Jesus não curou ninguém com a sombra, mas os discípulos curaram. Então, quando você vem, permanece, e quando você estiver pronto para ir, a tua sombra vai curar.
o endemoniado vai chegar perto de você, você não vai precisar nem orar. Ele vai dizer assim: pode deixar que eu já estou saindo. Hã? Já pensou? Chegar perto do endemoniado, falou: calma, dá um tempo, 5 minutos, já vou embora. São essas experiências que a Bíblia diz que nós teremos. Sabe? Então essas 3 etapas, uma chamada, revelam a necessidade do obreiro se preparar para a grande obra que Deus está te chamando. E cada fase da sua chamada vai fazendo com que você cresça. Vinde, vem, se coloque de pé. Aleluia. Eu quero desafiar você como igreja. As 3 fases: vir, permanecer e ir. Eu queria chamar aqui você que ainda não entendeu um vinde. Sabe, você está resistindo à caminhada. Jesus se manifestou a você, você sabe quem Ele é, mas você permanece no mesmo lugar, em cima da figueira, quer só ver Jesus. Mas quando Jesus olhou para a figueira e avistou aquele homem, disse: Zaqueu, desce depressa. Jesus tem pressa. E disse: me convém estar na tua casa. O que Jesus está te propondo? Aqueles que foram despertados por conhecer esse chamado. E você está em cima da figueira. Eu quero chamar você, vem aqui à frente. Aleluia. Carlão, eu vou cortar a figueira para você, Carlão. É a última vez que você vai subir nela. Só ele? Só ele ainda está no 20? Primeira fase. Você já ouviu falar, conhece ele, está vendo os feitos dele, mas ainda não se decidiu. Ele te chama hoje. Aleluia. Eu quero chamar o que estão na segunda fase, que é permanecer. Permanecer. Já ouviu? Mas não fica a raiz. Não fica, dá desculpa para tudo. Ah, não vou por causa disso. Ah, por causa daquilo. Ah, eu ainda peco. Ah, eu ainda faço isso. Deus não está para te julgar, mas Ele quer que você estabeleça. Fica a raiz, amadureça, cresça, se prepare, aprenda, se qualifica nele. E eu quero chamar o da terceira fase, aquele que ainda não foi, recebeu 20, ficou, mas ainda não fez nada. Cadê os que estão na terceira fase? Que precisam ir, precisam gerar, frutificar, multiplicar. Jesus está te chamando para fazer maior, para fazer maior. Aleluia. Não se sinta envergonhado. Vem. Deus está te chamando para uma grande obra. É uma grande obra, é um privilégio. Você é um privilegiado. Foi chamado por Jesus, qualificado por Jesus, habilitado por Jesus, e agora Ele quer liberar você para ir, ganhar multidões, aleluia, salvar gerações, ser o profeta, o portador
aqueles que o confessarem e viverem nele. Aleluia, aleluia. Tem mais gente. Aleluia. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para você que está aí. Não para aqueles que estão aqui na frente, aqueles que estão aí. Deus chamou Saul com um propósito. Chamou, qualificou, mandou fazer. Mas encontrou Saul desobediente às suas orientações. E quando você se coloca na posição de desobediente, o próprio Deus te rejeita. Porque a obra dele não vai parar. Ele levanta outro, como levantou Davi. E aí não adianta mais você querer retroceder e dizer assim: puxa, Senhor, caí na real. Quando o outro ocupar o chamado que Deus te chamou. E a Bíblia diz que Samuel foi interceder por Saul. Deus disse assim: até quando você intercederá por aquele que eu já rejeitei? Então não espere ser rejeitado por Deus. Porque se Deus colocar outro para fazer aquilo que Ele chamou para você fazer, irmão, não perca tempo.